gente pensa nas funções fisiológicas da tireoide, dos hormônios tireoidianos, né? A gente tem aqui, né, que a gente já falou do T3, seu hormônio que é realmente metabolicamente ativo, que vai ter sua efetuação lá dentro da célula. Então, ele passa a membrana celular, ele entra no núcleo e vai conseguir fazer as suas funções, que é principalmente na questão da transcrição gênica, ou seja, ele vai atuar no DNA, produzindo o RNA e fazendo síntese de proteínas. E essas proteínas vão atuar em todos os sistemas, principalmente no metabolismo, no sistema cardiovascular, sistema nervoso central, crescimento e no geral. E aí, com isso, a gente tem, então, qual que é a atividade? Então, aumenta a transcrição genética, fazendo fazer a função celular, né? Na questão do metabolismo basal e tudo mais. Aumenta a atividade metabólica, porque ele vai na mitocôndria. Aumenta o transporte ativo na membrana, porque ele vai interferir na sódio potássio ATPase, né? Vai alterar o metabolismo, então, principalmente na questão de glicólise, gliconeogênese também, vai fazer a metabolização dos ácidos graxos, oxidação e depressão hepática. Então, isso vai interferir bastante no apetite e no peso do paciente. No cardiovascular, aumenta o débito cardíaco, frequência, força de ejeção, pode até mesmo aumentar um pouco a pressão arterial em até de 10 a 15 milímetros de mercúrio, né, da sistólica. Aumenta a demanda respiratória, pode aumentar a frequência. A gente vai ver que vai aumentar a motilidade no trato gastrointestinal. Também vai dar os sintomas quando a gente fala das doenças. Das síndromes, né? E vai fazer atividade cerebral. Então, a gente vai ver também que isso vai ser alterado, principalmente no hipertireoidismo. E o catabolismo proteico também, para manter os níveis do músculo, né? E a partir daí, aí a gente tem um pouco sobre síndrome consumptivos, transtornos alimentares, né? Que também foi abordado nesse problema, para a gente fazer os diagnósticos diferenciais para realmente para as doenças de tireoide, né? Que a gente tem aqui mais resumido. A gente tem o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Bom, o hipotireoidismo, então, é quando a gente vai ter esses estados, né, de falha dos hormônios tireoidianos. Então, no hipo é uma deficiência. Essa deficiência, ela pode ser relacionada à glândula, então é primário. O mais comum são os estados de tireoidites, ou ele pode ser central, que seria o secundário e o terciário, que não é mais usada essa nomenclatura, que é relacionada ao hipófise e ao hipotálamo. E também a gente vai ver que tem outras que estão relacionadas a tumores e outras síndromes. E também pode ser questão periférica, por resistência periférica desses hormônios. Bom, então, o estado de hipotireoidismo é caracterizado por um defeito nos hormônios. Então, o paciente tem baixo de T4. Esse T4 baixo, na maioria das vezes pode ter T3, né, diminuído ou normal, porque tem a conversão periférica, então pode ser que ainda se mantenha normal, só que quando acaba o estoque, ele abaixa também. A gente tem um aumento de TSH compensatório. Então, esse é o padrão do hipotireoidismo. Só que a gente pode ter um hipotireoidismo que é um TSH levemente aumentado e o T4 normal. Quando o T4 está normal, a gente pensa em hipotireoidismo central, porque está tendo um aumento dessa produção lá no sistema nervoso central. E às vezes o T3 está baixo. E aí a gente pode ter também um paciente que não chegou ao quadro pleno de hipotireoidismo, que é quando ele é subclínico, que o paciente ainda tem um aumento do TSH, meio que compensatório, só que os hormônios também se mantêm normais. Então, como a gente viu, a primeira coisa que vai alterar realmente é essa questão do TSH, ele começa a ser superestimulado,
depois frente a uma baixa de T4. E por fim, né, por último, que vai mudar o T3. Então, a gente tem que ver, sempre pensar nisso, né? Se tiver TSH normal ou aumentado, com T4 normal, é central, que é o que a gente falou ali. E, a partir daí, a gente tem o fluxograma de rastreio, pra gente pensar, então, onde que é a origem, né? Se a gente tem hipotireoidismo, a gente tá suspeitando. Então, o paciente tem aqueles sinais e sintomas, que é esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Hipotireoidismo. Cadê? Aqui, acho que tá por aqui. Esse aqui é o hiper. Cadê o hipo? Não tem aqui. Enfim, que é aquela questão de sonolência. Aqui, ó, achei. Quadro clínico aqui. Paciente, sintomas típicos do hipertireoidismo. O paciente tem redução dos processos metabólicos, acúmulo de glicosamina e outros, que está relacionado principalmente ao sistema nervoso central, depressão e galactorreia também, que pode interferir, né, na prolactina também. E aí, então, o paciente pode ter cansaço, fraqueza, dificuldade de concentração, diminuição da memória, intolerância ao frio, queda de cabelo, extremidades frias, alopécia, pele espessa, edema, né, mixedema, derrames cavitários, pele seca, já foi falado, voz rouca, diminuição da audição, paresia, obstipação intestinal, então isso aqui é importante, ó. O hiper vai causar aumento da motilidade. No hiper, aqui é ao contrário, o paciente fica constipado. Aumento do peso e do apetite, isso aqui não necessariamente precisa ocorrer, é mais ou menos 50% dos casos. O paciente pode ter dispneia, porque vai interferir, né, na frequência respiratória. Pode ter oligo ou amenorreia. Então, isso aqui, o TSH é sempre solicitado na amenorreia da paciente, que pode ser. E ele interfere na infertilidade também. Aí aqui, ó, pode ter bradicardia, retardo dos reflexos. Então, é tudo que está relacionado a isso aqui, que é o fisiológico com pouca ação. E aí, a gente tem o fluxograma de rastrear. Então, você está suspeitando de um hipotireoidismo, você dosa o TSH e o T4 livre desse paciente. E aí, você começa a ver. Se esse paciente tiver com os níveis normais, ele não tem. Então, você já descarta e vai investigar outras causas. Se esse paciente tá com TSH aumentado e o hormônio tá normal ainda, ele ainda tem hipotireoidismo subclínico. Então, você fica redosando os níveis. Se esse paciente tiver, então, o TSH muito aumentado com a queda dos hormônios, aí você tem realmente o hipotireoidismo primário, que é o que? Problema na glândula da tireoide. E aí é interessante você fazer o tratamento, que a gente vai falar. Você tem que tratar, você diagnosticou o paciente. Agora, se o paciente tem TSH ou diminuído, ou normal, ou pode estar alto, mas o hormônio aqui tá baixo, por exemplo, o TSH tá alto e o hormônio tá baixo, você pode suspeitar de hipotireoidismo central. Ou, por exemplo, o TSH tá normal ainda, mas o T4 tá baixo, então hipotireoidismo central. Ou o TSH tá às vezes aumentado já, só que tá baixo, então pensa em central. E aí você tem que fazer os exames de imagem, né, para você ver ali a região da hipófise, porque ela tá alterando a secreção do TSH.
o problema não é na glândula, é lá em cima. E aí pode ser por tumor, por uma lesão infiltrativa. Isso aqui a gente vai ver principalmente em histologia, que são os tumores de tireoide, que cursa, né? E mais a tireoidite, que são coisas que cursam com hipo, mas é do sistema nervoso central. E tem o tratamento também adequado. Então é isso. E aí a gente tem aqui, ó, esse quadro que é muito importante saber. Então, quando o paciente tem um TSH aumentado, com hormônio baixo, ele tem hipotireoidismo primário. Você diagnosticou. E aí você pode ver também, né, para você fazer o diagnóstico diferencial com os fármacos, principalmente os antipsicóticos, podem causar também. E você tem que ver se o paciente não tem uma tireoidite. Então, tem que investigar tireoidite. Por quê? Para você saber o porquê que a glândula tá com menor produção de T3 e T4. Você precisa investigar. Ok. Tirando isso, vou voltar aqui. A gente tem também, quando o paciente tem o quê? O hormônio, o TSH dele pode estar normal ou diminuído, mas o hormônio está diminuído ou normal. O mais comum é que o TSH esteja aumentado e o hormônio também, quer dizer, esteja normal e os hormônios estão diminuídos. E aí, se o TSH está até mesmo aumentado, você pensa assim, se está aumentado, tendo uma hipersecreção. Aí você suspeita de tumores do sistema nervoso central, do SNC, principalmente de hipófise. Então, você está pensando em hipotireoidismo central. Ou, às vezes, está diminuído. Se tiver diminuído, mas o hormônio está normal, você vê que não é da glândula. E aí você começa a pensar o porquê não tem TSH. E aí você também pensa em deficiência de TSH, que são centrais. Isso aqui é tudo central, tá? Ou o paciente pode ter um TSH bem alto e o hormônio tá normal. Se o TSH é o primeiro que altera, então o paciente ainda não tem a clínica, porque não reduziu o hormônio tireoidiano, mas o TSH compensa. Então, o paciente tem hipotireoidismo subclínico, por enquanto. Ou o paciente também pode ter obesidade, que também altera. Só que mais comum é esse. Ou se o paciente tiver TSH diminuído, então não é hipo. Tá com T3 diminuído e o T4 aumentado, o paciente tem T3 tirotoxicose, que aí pode ser uma resistência dos hormônios ou pode ser uma alta produção de TSH também, que pode levar... Não, esse aqui não, desculpa, escrevi errado. O paciente tem T3 tirotoxicose, porque ele tá intoxicado por T3 e tá sobrando mais T4. Então é isso. E aí aqui a gente tem, então, um outro fluxograma diagnóstico, né? Então, você pediu o TSH. Solicita o TSH. Depois que você solicitou o TSH, você vai ver se ele estiver alto ou se ele estiver normal. Quando ele tá alto, você tem que pensar que o paciente já tem hipo. Mas você precisa ver como que tá o hormônio, como que tá o T4.
Se o T4 estiver baixo, então TSH alto com T4 baixo, o paciente tem hipotireoidismo. Você vai fazer o tratamento. Se o paciente tiver TSH aumentado, aqui ó, TSH aumentado, TSH até 10, aumentado, né? Aumentado até 10, com o hormônio normal, ou seja, não alterou o T4 ainda, ele tem hipotireoidismo subclínico. E aí a gente vai pedir também outros exames, que é principalmente esse anti-TPO aqui, pra gente saber qual que é a tireoidite desse paciente. Nesse caso aqui, se a gente pede anti-TPO, é de Hashimoto, mas a gente vai falar um pouco depois sobre isso. Só apagar esse aqui. E aí, a gente também pode ter, então, um paciente com TSH normal, ou seja, não tá aumentado, ou pode estar até diminuído. Você vai pensar em doença central. Você pensa em doença central por quê? Porque não é a glândula. O HT tá normal. Então, você pode dosar um T4 livre e se ele tiver normal, provavelmente é uma doença central. E se ele tiver baixo, provavelmente você está pensando em avaliar outras coisas, o que está diminuindo. Então, investigar a doença central e investigar outras doenças. Ok. Então, a partir daí, a gente pensa em quem que faltou, além do tratamento, né? As tiroidites. As tiroidites nada mais são do que processos inflamatórios da glândula da tireoide que cursam com disfunção tireoidiana, que pode ser transitória ou mesmo permanente. Essas disfunções a gente vai classificar em aguda, subaguda e crônica. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Aguda, subaguda e crônica. A aguda também é chamada de tireoidite supurativa ou infecciosa. Aqui, ó. Aguda, supurativa ou infecciosa. Ela é o que? Supurativa. A gente lembra que o que é supurativo é bacteriano, porque dá pus e tudo mais. É só uma analogia. Bacteriano. Aí os principais agentes, né? Staphylo aureus, Streptopiógenes, Streptopneumoniae. Na maioria das vezes, né? O paciente tem uma doença tireoide prévia, então ele tá mais... Se ele tem uma doença, ele tá mais predisposto a ter a tireoidite aguda, supurativa infecciosa. Tem início súbito, o acometimento da glândula é simétrico, o paciente tem dor, porque é um processo infeccioso e pode irradiar essa dor. O paciente tem sinais sistêmicos por causa dessa infecção e corre o risco, sim, de ter sepse por conta desse descontrole, né, às vezes. O paciente pode ter sinais flogísticos na pele, ele pode ter linfadenomegalia também no pescoço. No exame pode ter leucocitose, desvio esquerdo e aumento do VHS, velocidade de hemossedimentação. E se você fizer um exame de imagem, como o exame complementar, você vai ver que o paciente tem um abscesso, pode até solicitar um PAF, né, para ver a citologia, mas na maioria das vezes você vai ver a bacterioscopia, vai pedir isso aqui para você fazer a bacterioscopia e a cultura. Então, a aguda é sempre etiologia bacteriana. A subaguda, a gente tem 3 grandes tipos, que seria a granulomatosa ou de Kervan, a linfocítica ou a pós-parto. A mais importante é a de Kervan, que é tireoidite subaguda, granulomatosa, de Kervan, células gigantes, dolorosa. Então, ela ocorre, na maioria das vezes, pós um quadro de infecção de vias aéreas, então ela é etiologia viral, e ela vai cursar com 4 fases. Isso aqui é muito importante nela, as 4 fases. O paciente começa com um quadro doloroso agudo inicial, que é o infiltrado inflamatório de linfócitos e de neutrófilos, e começa a ter um hipertireoidismo, porque esse processo inflamatório ele vai destruir os folículos e vai liberar os hormônios de
a tireoglobulina com os hormônios tireoidianos, então eles aumentam. Então, o paciente tem um hipertireoidismo. Depois, esse hipertireoidismo, ele acaba se normalizando, então ele evolui para um eutireoidismo. Isso aqui de 2 a 4 semanas. E aí, às vezes, o paciente do eutireoidismo, ele evolui para um hipotireoidismo. Então, é por isso que a gente tem que investigar o histórico desse paciente. Tem que investigar a tireoidites nesse paciente que tem hipotireoidismo. E aí, às vezes, ele pode sair desse estado de hipo e voltar para o eutireoidismo, mas a maioria das vezes aqui requer tratamento do hipotireoidismo para ele voltar. Então, e o paciente também vai ter um bócio, é mais firme e também é doloroso. E aí você pode fazer também o controle desses dois bócios que tem dor com anti-inflamatório, com glicocorticoides, ou tratar os sintomas de hipertireoidismo desse paciente, que é o que a gente vai ver mais pra frente, ou controlar o hipotireoidismo. Então, o tratamento é conforme a fase, que você vai tratar ou o hiper ou o hipo, ou você trata a dor desse paciente. Deixa eu apagar aqui. E aí, a partir daí, a gente também tem, então, essa é a subaguda. A gente também tem a tireoidite crônica, que é a mais famosa, tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto é a mais comum e ela é precursora, né, do hipertireoidismo ou uma alteração de hipo-hiper, que é o que a gente vai chamar de Hashimoto's, que é o que a gente vai ver mais pra frente. Esse hipotireoidismo crônico, ele vai cursar com um bócio difuso, nesse caso indolor, firme e com destruição local, que vai ocorrer a atrofia desse bócio, a atrofia dessa glândula. Então, o paciente, a maioria das vezes, pode não ter bócio se ele atrofiar, mas a maioria das vezes ele tem o quê? Infiltrado inflamatório, fibrose, apoptose, e aí não produz o coloide. Por isso que o paciente entra em hipotireoidismo, por conta que ele vai ter uma destruição. E essa destruição, ela é mediada por anticorpos. Então, ela é muito relacionada à autoimune, pode ser genética, ou pode ser alguma coisa, ou é desencadeada. E aí, que é o anticorpo anti-TPO, mas ele também pode ter o anti-TRAB e cursar com Hashgraves, ou ele pode ter anti-tireoglobulina, mas é mais raro. E nesse caso, como o paciente tem um hipotireoidismo, ele tem aumento de TSH e diminuição, né, no T4, que é quando ele progrediu. Mas no quadro bem inicial, ele pode ter hipo subclínico. Ou esse paciente também pode ter um hipertireoidismo, que é no caso da tireotoxicose, que aí teve tanta apoptose, não teve tanta fibrose, teve mais apoptose, que o folículo se rompe e libera bastante hormônio. Isso aqui é mais raro de acontecer. E esse é o hipotireoidismo. Já no hipertireoidismo, a gente vai ver que o hipertireoidismo, ele é o estado quando o paciente não tem TSH. Por que que o paciente suprime o TSH? Ou é porque esse paciente tem muito hormônio tireoidiano, que é o clássico da doença, é o padrão da doença. Ou esse paciente tem um hormônio normal, e aí você pensa em T3 tireotoxicose, que é um paciente que já tem muito T3, mas o T4 fica normal.
que a gente vai ver que pode ser medicamentoso, por tratamento, pode ser doença de Graves ou bócio multinodular tóxico, ou esse paciente pode ter os dois hormônios normais com o TSH normal, o TSH diminuído. Se o TSH está diminuído, mas o hormônio está normal, é a mesma coisa do subclínico. O hormônio ainda não alterou. O hormônio demora para alterar, demora. Ele tem estoque. Então, o primeiro que muda é sempre o TSH. Então, o paciente tem um hiper subclínico. Ou esse paciente pode ter algo que não está relacionado à tireoide. Então, não é da tireoide. Ele pode ter uma resistência periférica ou ele pode ter um adenoma hipofisário, que pode estar secretando e deixando esses níveis normais. E com isso, né? Então, como a gente viu que o hipertireoidismo mais comum é quando tem pouco TSH e muito HT, T4 livre, o paciente pode entrar no estado de tireotoxicose, que realmente é a síndrome clínica da exposição de tecidos aumentos do nível tireoidianos, que aí pode ser por várias causas, que é o que a gente já viu, mas principalmente por conta do hipertireoidismo. E aqui é o fluxograma, né, de rastreio. Então, que é quando o paciente tá com suspeita. Então, o paciente suspeita de tireotoxicose. Então, ele tem sinais e sintomas de hiper. Você vai dosar o TSH, o T4, ou pode dosar o T3 também desse paciente. Se o TSH tá diminuído, TSH diminuído, você pensa que o paciente pode ter hipo. Meu Deus, o paciente pode ter hiper. E aí você vai pensar nos hormônios, porque a gente já viu que o TSH tá baixo. Então você pensa no hormônio tireoidiano, tá difícil, hein? Se os hormônios estiverem normais, mas o TSH tá baixo, o paciente tem hipo subclínico. Por quê? Porque ainda não alterou o hormônio. Se o paciente tem TSH diminuído, mas os hormônios estão normais, você pode fazer o quê? Ou você faz um ultrassom da tireoide para você fazer uma investigação da glândula, ou você pode fazer uma radiocaptação, que é a cintilografia também, para você investigar a glândula. Porque se o TSH está diminuído e os hormônios estão normais, o problema pode ser, tem que investigar o sistema nervoso central e alterações da glândula. Alterações nos receptores, né? Nos receptores da glândula. E aí você vai pensar no que pode estar cometendo. Nesse caso, né? Você vai pensar nos bócios e você vai depois voltar aqui pra gente lembrar das outras doenças que podem acometer também. E aí, quando você tem... Esse aqui a gente falou de TSH baixo. Aqui é tudo TSH baixo. Agora, se o TSH tiver normal ou aumentado... normal ou aumentado ou normal, a gente vai pensar em dosar os hormônios. Se o paciente tiver com TSH normal e hormônios normais, o paciente não tem problema na tireoide. Não tem problema. Agora, se o TSH está aumentado e os hormônios também estão aumentados, aí você pensa que é um problema na secreção do TSH. Então, hiperestímulo de TSH. Isso aqui acontece principalmente no adenoma hipofisário secretor de TSH
ou o paciente tem realmente uma resistência, né, hipofisária ao hormônio da tireoide, porque o HT faz feedback negativo na hipófise para não liberar TSH. Então, aqui o problema realmente é central. Deixa eu apagar aqui. Aqui o paciente não tem doença. Aqui o paciente tem problema na hipófise. Opa. E aqui o paciente tem hiper. É da glândula que está aumentando muito os hormônios tireoidianos. E aqui é quando a gente vai fazer a investigação de outras causas. E essas outras causas quais são? A gente tem os bócios, que seriam a doença de Graves. O bócio multinodular tóxico e a doença de Plummer e o adenoma tóxico, que esses são doenças, né, que são problemas na glândula, que vão diminuir o TSH e deixar os HT normal ou alto, que são esses aqui. Você tem que investigar com exames complementares. Então, vamos lá. A doença de Graves é quando o paciente tem uma suspeita de hipertireoidismo e tem um bócio. Então, a gente vai ver ela agora. Ela é causada por uma destruição autoimune, então é como se fosse o quê? Uma tireoidite de Hashimoto, só que no hiper. E aí vai ter uma destruição dos receptores da tireoide.